Hablar es un tema que para muchos es polémico, porque cuando nos convertemos a Jesús y nos vinculamos a los evangélicos, muchas veces nos tornamos anticatólicos. E aí botamos todo que consideramos católico a la basura. Todos. E aí, quando o tema confissão de pecados é ministrado, pensamos, solo confieso para Deus, para nadie mais mis pecados. Pensamos assim. E porque inconscientemente creemos que a confissão do pecado a outra pessoa, a outro homem, é coisa de católico. Ele cura. El confessionário, não sei se a palavra em castelhano é confessionário, a mesma palavra. E aí, então, cerramos nossos corações para esta prática, para praticar. Pero la luz, la confissão del pecado, não só é mandamento para a sanidade. Eu, en este livro Perdão e Purificação que enviei para ustedes, eu intento poner uma semilla en los corazones de los lectores. Uma semilla com vários textos donde baso não solamente minha enseñança, minha experiência prática. Quando ignoramos a prática de uma vida de luz, nós estamos quebrando a comunhão com Jesus e diretamente a comunhão com seu corpo. Mira este texto de 1 João que usamos muitas vezes. 1 João, capítulo 1, versículo 6. É uma condicional. Se. A condicional é se decimos que temos comunhão com Ele. Mira, com Ele. E andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se a verdade é prática, há que praticar a verdade. Pero se, condicional, novamente, andamos em luz como Ele está em luz. A Escritura habla, o próprio Cristo, em Juan 12, 35 e 36, vai dizer, ele dijo que aún por pouco de tempo a luz está entre vosotros. Andar entre tanto que tenéis luz, para que não os surpreendam as tinieblas, porque el que anda em tinieblas não sabe onde vai. Entretanto, que tenéis a luz, cree em la luz, para que seais hijos de luz. Tu vai perceber que o próprio Cristo, quando disse que é a luz do mundo, vai dizer que os homens não amaram a luz. A luz vino, pero não amaram a luz. E uno pode pensar que isso não tem nada a ver com pecados, com obras ocultas. Mas o próprio Cristo vai dizer que não amaram a luz por causa de suas obras que eram malas. Suas obras eram perversas. E vai seguir o versículo 7 de Juan dizendo: pero se andarmos em la luz, como Ele está em luz, temos comunhão agora uns com os outros. E a sangre de Jesucristo, seu Hijo, nos limpia de
todo pecado. E se decimos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, se percebe que a luz está relacionada com o tema do pecado. Então, luz, pecado. Luz, malas obras. Luz, comunhão. A igreja primitiva, em Hechos 2:42, vocês se acordam bem? Eles perseveravam na doutrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan, en las oraciones. La última vez que estuve con vosotros, hablé de este partir del pan, de esta vida de iglesia. Pero el partir del pan estaba íntimo a la comunión. ¿Por qué, Franco? Estes son como las patas de una mesa, ¿sí? Para firmar la mesa, son como doutrina, comunhão, partir do pão, oração, sobre o fundamento Cristo. Tu vê que tu não puedes partir o pão sem comunhão. Por isso os cristianos confessavam seus pecados e comiam. Hablamos de la cena del Senhor, ¿te acuerdas, Danilo? Hablamos sobre isso. Alguém hizo uma pergunta e entramos nesse assunto. Bem, amados, estes dias eu tenho trabalhado em la tradução de alguns livros de português para o castelhano com a cooperação deste homem que está aqui, Javier Moreira, Antônio Moreira, que é companheiro deste outro homem, Davi, e que é companheiro de César, que vi que César está aqui também. Todos muito conhecidos, também de meu irmão Gerson, que eu vi agora de amarillo acá. Pero tenho trabalhado, especialmente, o último livro que trabajamos, que estamos ainda mirando, pero creo que está listo. Este livro nasceu para empresários, empreendedores. Eu queria escrever para alguns empreendedores. O título que está em castelhano é Parece, pero não és. Este título foi inspirado na década de 80, se lançou uma campanha publicitária para um produto brasileiro chamado Denorex. Fonseca, Carlinhos, os brasileiros aí conhecem Denorex, mas na década de 80, Danilo está rindo porque usava Denorex, Danilo. Tu era deste tempo de Denorex. O Denorex. O Denorex, que era o Denorex? Era um shampoo anti-caspa, que parecia um medicamento. Por seu olor, parecia um medicamento. Mas não era medicamento. E a campanha publicitária teve tanto êxito com o lema Parece, pero não é. Muito êxito. Que quando alguém se referiu a algo que parecia, pero não era, dijo, esto es Denorex. Então, nós nos acostumamos a dizer entre nós, Denorex. Como assim? Todos já sabiam. Parece, pero não é. É Denorex. Parece, pero não é. Imagina, ele diz, hasta a hora quando se eu hablo para os antigos, assim, Denorex, já sabe o que estou dizendo, os antigos, não os jovens. Os jovens que estão aí não sabem, mas os antigos conheciam bem. Não sei se Nereida se acorda disso. Nereida era uma jovem aún. Aí a Denorex parece. Aí Carlinhos está mostrando aí, ó. Parece, mas não é em português. Parece, mas não é. Aí está. Creio que a gente desta campanha estava preocupada com a aparência e olor do produto, né? Que parece que esta aparência e olor não explicavam bem o produto.
O consumidor poderia pensar que era um remédio anti-caspa, pero era um shampoo. Então, eles trabalharam nisso. Por que isso é importante, irmãos? É importante porque uma das primeiras coisas que Deus me falou sobre unidade da igreja era a importância de nós falarmos e compreendermos as mesmas coisas. As mesmas coisas. Não é suficiente falar coisas semelhantes. Nem é suficiente falar as mesmas coisas. Necessitamos compreender também. Compreender as mesmas coisas. Falar e compreender. Os irmãos chilenos que estão aí já me escutaram muitas vezes insistir com esta ensinança. Necessitamos falar, não apenas falar, mas compreender a mesma coisa. Gênesis, capítulo 11 de Gênesis, vai contar a história de Babel, da Torre de Babel. E o versículo 9 de Gênesis vai dizer que por isso se chamou Babel. ¿Por qué Babel? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí se esparció sobre la faz de toda la tierra. Y cuando leemos Génesis, ¿no? Y leemos la construcción de la ciudad y de la torre conocida como Babel, nosotros aprendemos, hermano. Aí, lendo este texto, aprendemos a importância da unidade e da comunicação. Porque aí está o mistério. Allí podemos ver que falar o mesmo idioma é fundamental para a realização de qualquer empreendimento, qualquer empresa. Aunque seja uma torre. Nadie duda de que para trabalhar juntos em el mesmo projeto, trabalho, necessitamos estar unidos e em mesmo propósito. A Escritura diz fé, coração, e não somente a intenção necessita ser uma, necessitamos também comunicar claramente a este respeito que é importante ter em conta que, aí sim, tenho que dizer isso também, que comunicar não é só falar o mesmo idioma, sino também entender o mesmo. Quando nós falamos, aqui temos irmãos de várias nacionalidades, aqui entre nós. Não são todos da mesma nacionalidade, aunque a maioria habla castelhano, compreende castelhano. Eu, por exemplo, não sou nativo. Minha compreensão de castelhano é boa, mas minha comunicação não é tão boa. Então, quando nós falamos e não queremos solamente impressionar as pessoas, sino que, sobretudo, queremos comunicar, de hecho, nós tratamos de usar várias palavras que são comuns a todos, incluso considerarmos a capacidade de nossos ouvintes. Em castelhano, não sei se está claro, mas em português se queda muito claro o texto de Marcos 4, versículo 33. Marcos 4, 33. Como há várias versões em português da Bíblia, assim como em castelhano, a Reina Valera 9.5, creio que é a mais recente de Reina Valera, vai dizer: com muitas parábolas como estas, lhe hablava a palavra, comunicava a palavra, conforme a lo que podiam ouvir.
Uma versão NVI vai dizer que com muitas parábolas semelhantes les ensinava Jesus a palavra hasta onde podiam entender. Isso me gusta mais. Hasta onde podiam entender. O que isso significa, Franco? Que Jesus ensinava, falava, considerando o límite de seus ouvintes. Jesus falava de uma maneira sencilla para que todos compreendessem o que estava dizendo. E quando não queria que compreendesse, aunque hablasse sencillo, falava em mistério. Nadie compreendia Jesus, pero em geral, Jesus falava com sencillez para que a gente pudesse escuchar e compreender. E o próprio idioma português é muito complexo. É grande desafio, amados, o português. Creio que por isso também não digo que sou escritor. Muito difícil. E pior se queda porque, ademais de sermos brasileiros, somos cristianos. E cristianos possuem um vocabulário distinto, amados, peculiar. Hablamos coisas que os que vivem fora do contexto religioso a menudo não entendem nada. Temos um linguagem evangélico. Não sei se o mesmo passa entre vocês, mas os brasileiros possuem um linguagem evangélico. Várias palavras que usamos são da Bíblia, de várias versões. Gerson está aí. Um dia estava... Gerson aún está aí. Um dia estava com Gerson em minha cocina, conversando, e nós decíamos assim, o tema era um discípulo que não entendia a importância da morte, da cruz, da crucificação, e decíamos assim, um para o outro. Estava assim, em la ventana que tinha uma cocina, e dizia assim, Gerson, fulano, e ele comigo concordando, fulano, Franco, misericórdia, necessita morrer. E dizia, necessita morrer, necessita morrer, necessita morrer. Denise entra e habla com nós assim, ¿dónde estão ustedes? El vecino escucha. ¿Qué pasa en la cabeza del vecino si escucha ustedes conversando sobre alguien diciendo que necesita morir? Entonces, es una comunicación peculiar a nosotros. Muy complicado. Havia outras expressões que usávamos também. Assim, mas há muitos que há muitas trampas entre português e castelhano. Muitas. Decimos falsos cognatos, falsos amigos. Vocês compreendem? Assim, os brasileiros bautizaram estas trampas. Decimos falsos cognatos, falsos amigos. Como assim, Franco? Várias trampas temos. Várias trampas. Quando tenta falar castelhano, diz, é fácil castelhano. Eu compreendo todo. E quando empieza a comunicação, vemos as trampas. Há várias. Aí leí outra vez que dizia que havia mais de 100 trampas. Mais de 100 entre nossas comunicação.
Mais de 100 trampas. São muitas. Pero esse tema, para que vocês entendam a importância. Vou usar agora um contexto não da diferença de nosso idioma. O campeão de todas as trampas é esquisito. Vocês sabem disso. Esquisito para vocês é requintado. Para nós é raro. Que raro, que estranho. Para nós, para vocês, se um brasileiro dizer que a comida está esquisita, não é bueno. Havia uma pareja de chilenos que passaram em Rio de Janeiro e um dos pastores me pediram para que o hospedara e eu ubiquei onde ia passar e pedi uma família muito generosa, muito hospitalária para receber esta família. E passado alguns dias, me chamou a irmã, Franco, eu estou com um problema, me ajuda. Falei, sim, se puedo, eu coopero. Que passa? Franco, uma família muito hermosa que está aqui hospedada, muito sincera, muito franca. Tenho um problema, todo lo que hago está esquisito. Todo lo que hago está esquisito. Eu pergunto, como está isso? Esquisito, muito esquisito, muito esquisito. Eu não sei mais como. Que vou fazer? Que vou cozinhar para esta família? Porque tudo está esquisito. Então, falei com minha irmã Célia, siga fazendo o que tu fazes, porque se está esquisito, está bueno. Está requintado, está saboroso. E assim, de las várias trampas, esta eu creio que é a campeã de tudo. Mas imagina alguém, um predicador falando sobre amor. Imagina que alguém vai habla sobre el amor. Vou falar hoje sobre el amor. Uno entende que o predicador está falando de paixão. Outro pensa que o predicador está se referindo ao sexo. E aí a comunicação está comprometida. Porque sabemos que quando de nós habla de amor, em geral não nos referimos a paixão, nem sequer sexo. Para nós, quando falamos de amor, ágape, nenhuma destas palavras, porque estas palavras, sexo, paixão, em algum momento são traduzidas em nossas Bíblias por amor. O hermano de Absalão, hijo de Davi, que tomou a irmã, não sei como em castelhano, Amon e Tamar. A escritura vai dizer que Amon amou Tamar, pero não amou. Que amor é esse? Que usa sexualmente e depois rechaça. Isso não é amor. E nem sequer a palavra aí é amor. Mas assim, em geral, o mundo pensa que sexo é amor. Que paixão é amor. Que algum afeto que existe entre nós é amor. Então, antes de compartilhar um tema sobre amor, é muito importante primeiro explicar o que é esse amor em seu conceito, em sua compreensão bíblica da palavra, para depois, então, ensinar. Porque se tu ensinas simplesmente aula, seguro
que alguém não vai compreender claramente o que tu está dizendo. Pero eu vou ir direto agora a lo que creio que é lo mais sério que há nesse tema de compreender. Pensa comigo, irmão. Mansedumbre não é calma. Gerson, fuimos muitas vezes ao cárcere. Muitas vezes. Onde está Gerson? Sumiu? Saiu da internet? Está por aí. Fuimos muitas vezes ao cárcere. E vimos pessoas tranquilas que estavam na cárcere por assassinato. Lo simples não é fácil. A menudo, lo básico requiere muitos trabalhos e esforço. Lo simple tampoco é superficial. De hecho, as coisas mais simples que conozco são as mais profundas. Confundir os significados, os sentidos destas palavras é muito comum. Sin embargo, pior que confundir o significado das palavras é quando confundimos nossos motivos, nossas intenções, nossas atitudes, tais como chamamos nossa obstinação terca de perseverança. Chamamos a nossa mediocridade de humildade. Chamamos presunção a la fé. La expectativa se convierte em nossa esperança. La amistad se confunde com misericórdia. La indiferença e el miedo se disfrazam de prudência. La tranquilidade se convierte em paz. La conformidade ganha cara de santificação. La risita se pinta de alegria. La experiência ganha fama de madurez. Essa é muito comum aqui em Brasília. Uno casa 5 vezes e diz: tenho experiência. Pero experiência é uma coisa, não é maduro todavia. A indolência se cubre de descanso. A inércia finge estar quieta. El monólogo lo hacemos nuestra oração. Só hablamos, não escuchamos a Deus nunca. E a esclavitud creemos que é uma forma de submissão. É uma grande confusão. E estes erros, amados, são mais sérios, porque não discernir claramente nossos motivos, nossas coisas de dentro, nossas atitudes, não hechos, atitudes, compromete nossa compreensão de nós mesmos. Se alguém pergunta como se sente, tu não sabe dizer. Como se fora um médico e o médico, mas qual é o problema? Eu não sei, pô. Nossa comunicação interpersonal se queda comprometida. E aí, amado, volvemos a Babel. Não se construye nada sobre a base do engano, incluso quando este engano não é intencional. Porque às vezes não é intencional, mas é engano. Pô. E aí, o que vamos construir aí? Nada. Quando o nosso diagnóstico é errado, a possibilidade de tomar o medicamento correto é quase nula. Se ao comunicar algo enganoso sobre nós outros,
evitamos o quê, amado? Lá ajuda a ser excelente. Imagina um discipulado, Danilo. Quando alguém comunica algo equivocado, algo errado, como vamos ajudar? Quando alguém nos vê a nós outros como denorex, parece, pero não é, a pessoa pode dar-nos o que queremos e não o que necessitamos. Por exemplo, se tu encontras alguém em la cama e escuta que está desanimado, triste, meio deprimido, enfermo, incluso poderias orar por ele. Pero se alguém disse, fulano está aí porque é perezoso, perezosa, certamente, amado, la repreenderia. Pecado não é enfermidade. Pecado promove enfermidade. A prática do pecado resulta enfermidades. Pero não é enfermidade. Não é. Cada dia que passa neste mundo louco, estou mais convencido, amado, que este mundo não somente pós-moderno, pós-moderno, está bautizando pecados com outros nomes. Eu sei que há um erro no eufemismo. Aqui em Brasil, por exemplo, chamamos ao roubo de funcionários públicos de improbidade administrativa. Em castelhano seria inconsistência administrativa. Não sei se usam esta palavra. Usam? Sim, não? Então, se um funcionário público rouba, nunca vão dizer: oi, foi preso fulano, denunciado por roubo. Não, vão dizer: foi denunciado por improbidade administrativa. A maioria da gente nem sequer sabe o que é improbidade administrativa. Usam uma palavra que a maioria não sabe. Aí outra palavra assim, entre nós outros decimos, antigamente era caloteiro. Não sei se a palavra está corretamente traduzida para estafador. É isso mesmo? Estafador? Caloteiro, estafador. Uma palavra mais hermosa para estafador seria impago. Seria impago? Mais hermosa? Não? Sim? Não sei. Vamos descobrir. Em Brasil, se dizia, quando não pagava, dizia caloteiro. Fulano é o maior caloteiro. Depois, chamamos de inadimplente. Fulano é inadimplente. Uma palavra hermosa. Inadimplente. Não paga las deudas. Não paga. E aí vai. São muitas palavras que vão tratando. Mas o pior, amado, o pior é quando chamamos pecado de enfermidade. Este é o pior. Pior que usar um eufemismo, pior que isso
é quando bautizamos pecado de enfermidade. Isso é pior que tudo. Alguns pecados, además de obter nomes mais lindos, estão sendo tratados como enfermidades, amados. Este é um golpe fatal que pode alejar a um cristiano da luz, da liberação. Mas por que, Franco? Porque se a liberação passa por la confissão e la disciplina, como alguém que crê que está enfermo confessará seu pecado ou receberá um trato, uma disciplina? Tu podes me perguntar, mas onde está escrito isso? Vamos ler a Bíblia. Abre tu Bíblia aí em Provérbios. Vamos pensar com Provérbio, porque Provérbio dá a base. Provérbios 5, 22, 23, vai dizer assim sobre o malvado, el que pratica o pecado. Apressarão al malvado suas próprias iniquidades. Retenido será com as ligaduras de su pecado. Ele morirá por falta de disciplina e errará por lo imenso de sua loucura. Por que empieza com provérbio? Porque quando Paulo era apóstolo, não havia Novo Testamento. E onde se basavam os apóstolos para ensinar? Em lo que já havia escrito. Mirava os textos da lei, de los profetas, de provérbios, de sabedoria, aí se fundamentavam. E as enseñanças de Jesus, o sermão del monte, tudo que Jesus falou, porque os apóstolos, ¿se acuerdan? Eles foram enviados por Jesucristo a ensinar toda a doutrina de Jesus. Mateus 28, vocês se acordam? E vai dizer, ensinando a guardar, ensinando a praticar todo. Então, os apóstolos ensinavam a doutrina de Jesus. O próprio Cristo usava as escrituras para falar, para ensinar, para compartilhar, incluso para falar de si mesmo, quando estava no caminho com os discípulos de Emaús. Emaús, não me acuerdo agora o nome em castelhano. Jesus explicou a los discípulos usando as escrituras, a lei, os profetas, para falar de si mesmo. Os apóstolos tinham a doutrina de Jesus. Aí Hechos vai dizer que a igreja, a primeira igreja, perseverava em la doutrina de los apóstolos. Pero eles não inventavam nada, irmão. Não havia invenção. A igreja perseverava em la doutrina que eles receberam de Jesus e também por revelação da Escritura, porque muitas coisas, vocês vão se acordar agora, em nome de Jesus, muitas coisas Jesus falou com eles. Lo que hablo agora não é possível. Eu queria falar mais com vosotros, pero não é possível. Pero quando venir, o Espírito Santo, o Espírito guiará vosotros. Guiará, não somente revelará, guiará, não somente llenará de luz, guiará vosotros a toda a verdade. Então, o que Jesus queria dizer a los discípulos, dijo, eu não posso falar mais com vosotros, pero quando o Espírito venir, vai falar com vosotros, vai aclarar. Então, onde Pablo sacou o que falou a Timoteu em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 25 a 26? Só pode ser em Provérbios. Dizia ele, devem corrigir com mansedumbre a los que se opõem, por si quizá Deus les conceda que se arrependam para conhecer a verdade e escapem do laço del diabo em que estão cautivos à vontade dele. Então, Paulo está dizendo que este homem que está preso por seu pecado necessita
de uma correção, para ser livre del laço del diablo. É uma enseñança. Mas de onde sacou Pablo? Provavelmente de Provérbios, que o homem morirá sem a disciplina. Se queda aí preso em seu pecado. Santiago 5,16 vai dizer: confessaos vuestras ofensas unos a outros e orar unos por outros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No está diciendo para que seáis perdonados, está diciendo para que seáis sanados. Es práctico. Hay que confesar por la sanidad. Yo escrevi algum tempo texto sobre os inimigos que caminham entre nós. É uma expressão de Pablo a los Colossenses. Dizia que os inimigos caminham entre nós. E falei um pouco sobre a glotoneria. E sei que quando escrevi, a maioria não curtiu, não compartilhou, não me gustou, não os me gustos. Hablar de glotoneria. Como assim, Franco? Que loucura! Eu havia leído uma revista onde o autor de um texto de uma revista famosa de Brasil, o autor de um texto dizia que lá era uma enfermidade, em verdade, a glotoneria era uma enfermidade. A Bíblia chama de pecado, o mundo chama de enfermidade. Quando os hermanos que comem muito me buscam pedindo conselhos para a cirurgia e outros procedimentos, eu sempre digo, vai operar a cabeça também, a alma, senão não resulta. Não resulta cortar a guata, se não cortar a alma. Não resulta. Vai seguir comendo. Vai seguir comendo. Eu havia leído que, nesta revista, que havia... Alguém escreveu que havia dois tipos de glotoneria. Uma glotoneria biológica, que se deriva de uma disfunção do organismo. Segundo esta revista Veja, o nome da revista Veja, de março de 2000, por aí, dizia que 2% da população mundial sofre uma enfermidade chamada transtorno de alimentação compulsiva. 2%. As vítimas sofrem e, incluso, se submetem à cirurgia para reduzir o tamanho do estômago. Recorrem a medicamentos e se submetem a tratamentos rigorosos com o objetivo de diminuir o apetite e manter o corpo em boa forma. Pero também, imagina, dizia que 2% era glotoneria biológica. Agora, interessante que a pessoa que escreveu isso admitia que havia uma glotoneria filosófica. Filosófica. Como entender isso? Mas era uma glotoneria filosófica ou espiritual. Não sei como ele sacou isso, mas escreveu isso. Que a glotoneria filosófica e espiritual, isto é porque deriva de uma opção.
a opção, aí só tenho que ir a Filipenses 3:19, a opção para o ventre. Porque quando Pablo habla de los enemigos de la cruz, vai dizer, el fim de ellos será la perdición. 3:19 de Filipenses. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzá-los. E solo piensan en lo terrenal. Assim está dizendo Pablo, se referindo a gente em meio de la igreja. Não está se referindo ao mundo, está dizendo a la igreja. Assim está dizendo Pablo. Sou cuidadoso, irmãos, com esse tipo de comentário. Primeiro, porque não me gusta quando a revista, qualquer revista, se põe ao lado da Bíblia. Aunque eu creio que muitos han convertido a Bíblia em outra coisa. Convertido revistas em Bíblias. Há gente que crê mais em lo que leyó en la revista de lo que leyó en la Bíblia. Perdóname. É muito impressionante. Eu me quedo impactado com a gente. Sabe que um dos homens mais usados por Deus em sanidade em ciclo passado era inglês. Um homem com nome muito difícil de pronunciar. Smith Wigglesworth, alguma coisa assim. Wigglesworth. Nome complicado. Mas este homem que era comentado, este homem, Smith, que era seus milagros, quem falava de los milagros de Smith não era a igreja, era a imprenta del mundo. Os médios del mundo é que falavam del milagro, os milagros que Deus usava este homem para dizer. Mas ele tinha uma regra. O único livro, a única literatura que entrava em sua casa era a Bíblia. Se tu vinisse a sua casa com um diário bajo as manos, ele pedia para poner o diário fora. Tu não entrava na casa de Smith com o diário. Ele dizia, a única verdade que conosco é essa. Não há outra verdade. E sabe o que é interessante, amado? Smith, em sua biografia, não era um cristiano consagrado assim, quando se convertiu. Em princípio, era um cristiano comum. A esposa era consagrada, ele não. Era comum. Pero um dia experimentou uma enfermidade e foi sanado por Deus. E ele disse a Jesus, se tu me sanar, eu vou viver profundamente para ser a vontade tua, para realizar a obra de Deus. Então, ele proibia as pessoas entrar com qualquer coisa. Então, eu percebo que é gente que se leu, se escutou em CNN News, crê. Sabe que hablo com minha esposa? Nós aqui não escutamos nada. Estou aislado, alienado é a palavra em português. Não me acordo agora a palavra em castelhano para alienado. Alguém me ajuda aí? Alienado? Alguém pode pensar que somos alienados. Mas digo assim para Denise. Denise, mira. Hoy a notícia é uma. Amanhã é outra. Depois é uma outra coisa. Quem está com a verdade? E não estou me referindo a coronavírus. Eu não me refiro a Covid-19. Eu estou falando de todo. De todo. Aqui em Brasil é assim. Não sei em tu país, mas aqui é assim. Um dia, o café hace bem.
Em outro dia, o café hace mal. Em outro dia, o café não sabe ser bueno, ser mal. Em outro dia, as informações. Então, durante a mesa, estamos aí conversando e decimos, Denise, só há uma coisa que não cambia nunca. Nunca. É a palavra. Podemos ler todos os dias a mesma verdade. Não há cambio. Porque no mundo tudo cambia. E não só a notícia do coronavírus. Há interesses financeiros, há interesses políticos, há tantos são os interesses. Como crer nestas notícias? Como crer? Impossível crer. Então, se volvemos à Escritura, volvemos à palavra, porque nela não há notícia, não há câmbio, amado. Incluso, se vocês querem, um dia podemos volver para falar do dia do Senhor, da volta de Jesus, de las señales de sua volta. Podemos falar sobre isso, porque não há câmbios, amados. Não há câmbios. Os que tentam cambiar, de vez em quando, não quer dizer quando Jesus vai volver. Sacam contas e dizem, Jesus vuelve agora. Os adventistas do sétimo dia, os testigos de Jeová, seus líderes já tentaram de toda maneira dizer o dia, prever uma fecha para a volta de Jesus. Amados, Jesus dijo sobre este dia, nadie sabe, nem os ángeles, nem eu. Reservada à autoridade solamente de mi papá. Mas termino agora dizendo o quê? Guarda o que vou dizer agora. Guarda. Porque nesta revista também se reportou algumas investigações que falam sobre compulsivo por sexo, compulsivo por drogas, compulsivos por álcool, enojados por causa da genética, e etc. Agora, guarde o que vou dizer, irmão. Se creyera isso, nunca, jamais habría confessado mis pecados sexuales, mis adulterios. Se o pecado fuera uma enfermidade, não poderia arrepentir-me de las drogas, del trago, del adultério, los roubos e tantos outros pecados que necessitei confessar. Sei que o pecado produz enfermidades, pero chamar o pecado uma enfermidade é peligroso, amado, porque deixo de ser responsável por mis ações e me convierto em uma vítima delas. Ademais, com este sofisma em mente, abandono o temor del Jeová, del Senhor. Como me juzgará Deus se estou enfermo? Não posso juzgar a um paciente que necessita uma cura. Este engano diabólico engrossa as filas da falsa graça. Incluso me imagino alguém dizendo-me agora, Franco, estás exagerando. Recuerda que Jesus não vino a juzgar al mundo, sino a salvá-lo. Juan 12, 47. Isto é correto, amado. Mas deixa-me dizer algo para vocês, antes de citar o texto seguinte. A maioria das pessoas que habla do dia de Jesus nem sequer sabe o que é o dia de Jesus, o dia do Senhor. Nem sequer sabe, não sabe. Ayer reuni um grupo cerrado, o tema era o dia do Senhor. E eu vi a cara da gente. Como aqui estamos nós. O dia do Senhor, irmãos. Desde os profetas antigos. Os judíos creem no dia do Senhor.
Se tu conversar com um judío verdadeiro, que conhece a Escritura, e perguntasse como será o dia do Senhor, ele vai dizer, ele vem para juzgar o mundo. Ele vem para juzgar o mundo, para derribar todo perverso, todo soberbio. Ele vem abater a todos os que pensam que são grandes. O dia do Senhor é contra tudo isso. Ele vem para poner justiça neste mundo e vem para guardar os suyos, para salvar su pueblo. Vem. Por isso, os apóstolos diziam que quanto mais se acerca o dia do Senhor, devemos nos alegrar, porque cerca está nossa redenção. Pero, queridos, escuchen, o dia do Senhor vem para juzgar. É juízo. É fuego. Lê a Escritura, tu vai ver. Então, a maioria... Que é o dia do Senhor? Escucha os profetas. Lê os profetas antigos falando do dia do Senhor. Vai ver que o dia chega para pum, 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 corrigir todo. É um dia terrível. Os malos tentarão huir do dia do Senhor. Os perversos, quando verem o dia do Senhor, vão desmaiar del dia do Senhor. E o povo de Deus, o contrário, vai se llenar de alegria, vai celebrar, vai dizer glória a Deus. Então, é um dia assim. Para uns de grande tristeza, para outros de grande alegria. Assim é o dia do Senhor. Em resumo, que falou Jesus no texto de Juan 12? O versículo seguinte, não 47, por 47 é o que um hermano muito antigo dijo, Evangelho segundo os santos evangélicos, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ese es el punto. Tiene quien los juzgue. ¿Quién juzgará, hermano? La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero, en el día final. Esta palavra. Tu sabes que eu tenho uma relação boa com a Igreja Católica. De vez em quando, um cura me invita a falar entre os católicos. Outro dia eu fui a um grupo grande, com cerca de 1000 católicos. E o padre, o cura, já não me dava mais sugerência de palavra. Se quedou amigo e não me dava sugerência. Antes me sugeria, habla sobre isso. Mas neste momento, agora, não me sugere nada mais. E me dijo, Franco, hable lo que Deus põe em tu coração. E eu falei sobre esse tema. Que Jesus não vino a juzgar, é verdade. Pela sua palavra, juzgará a todos. Todos. Esta palavra. Por isso, tememos e temblamos. Porque é a palavra. Não podemos julgar com a palavra. A palavra que vai juzgar a todos. Me creem? O apóstolo de la graça foi enfático, hermanos. Lê Gálatas 5, 19 e 21. Leia. Abra aí, leia. Manifestas são as obras de la carne, que são adultério, fornicação, imundícia, luxúria, idolatria, herejias, hechizarias, inimistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, invidias, homicídios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto,
os advirto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eu sei que em algum momento algum predicador de la falsa graça vai dizer que tu pode seguir pecando, que vai tudo dar certo. Pero não se engane a si mesmo. Pior que ser enganado por um líder é o auto-engano. É tu ler e apartar verdades de verdades. Elegir solamente o que queres tu, para tu ego. Solamente o que... Isso é um peligro. Isso é uma trampa. Isso é uma desgraça, irmão. Uma desgraça. A pergunta que não me quer permanecer em silêncio é a seguinte: enfermidade ou pecado? Como dijo, estou de acordo em dizer que algumas enfermidades são causadas por el pecado, hermanos. Pero chamar el pecado na enfermidade é mais que uma trampa. É um pecado. É fazer que os ciegos se extraviem. Estou seguro, amados, em nome de Jesus, de que este error é uma maniobra humanista para que o pecador se sienta cómodo com seu pecado. Por isso, o mensagem do livro Perdão e Purificação é polêmico. Porque neste livro eu animo a los lectores a poner em prática a confissão de los pecados. Claro que não é assim de qualquer maneira, com oração, com humildade. Há um caminho para andar. Eu invitei meus amigos chilenos aqui, que tem o que conosco há mais tempo, há um que está Davi Figueroa, o nome é César Figueroa, conosco há mais tempo aqui, dos chilenos. Depois conheci Davi, quase simultaneamente conheci Javier. Mas estes irmãos me escutam falar desse tema desde o ano 95. E a prática dessa doutrina em Chile, não sei se vocês sabem disso, que me rechazaram no ano 95 de uma corporação porque me escutaram falar sobre esse tema. Imagina. Sabia disso, César? Que me rechazaram da corporação de Juan Lizama? E sabe que é interessante, César? Uma senhora se acercou de mim e me disse: esta palavra não é para Chile. E eu falei com ela: esta palavra é para China, Chile, Europa, qualquer lugar do mundo. É a palavra de Deus. Passaram alguns dias e fui invitado a falar para mulheres. Rosita Flores me interpretava. Falei numa reunião para mulheres e quando volvi à casa de Rafael Flores, o telefone chamou e ele disse que havia uma mulher que estava chorando desde a hora da reunião e eu falei: tranquilo, Rafael, que bueno, é bueno chorar mesmo. Pero segundo dia, um dia depois,
Rafael me chamou dizendo que a mulher seguia chorando. 3 dias depois, a mulher seguia chorando. Eu falei, agora vamos visitar o que passa com esta mulher. Ella, visitamos, ustedes todas, lo que estou falando aqui, irmãos, não está oculto, porque esta mulher confessou seus pecados publicamente. César sabe, Davi sabe, Javier sabe, todos, porque esta mulher é uma mulher muito conhecida. Ella incluso confessava seus pecados, e os pastores que caíram com esta mulher chamavam com medo que ela falasse. Há uma expressão chilena que diz assim, solta la pepa. É uma expressão quando a polícia põe a mão sobre um bandido e diz, solta la pepa. E os pastores tinham medo que ela soltasse la pepa. Dizia, por favor, não hable, não hable, não hable, porque de los 18, 19 adultérios que tinha esta irmã era líder, era maestra de la maestra de los niños de toda esta corporação. Esta irmã era sobrina de aquela senhora que me dijo, esta palavra não é para Chile. Esta irmã buscou seu marido, abriu seu coração, confessou 18 adultérios ou 19, não me acordo agora. Mas o marido contou um solo. Enquanto ela estuve 18 ou 17 anos com vários adultérios, ele seguia um solo adultério, há 18 anos, com a mesma amante. Caiu um para cá, outro para allá. Ele era o segundo homem desta corporação. Havia um pastor presidente, e ele era um vice. E aí, assim foi. Agora, eu poderia abrir aqui, Danilo, para estes pastores, e eu creio que eles poderiam falar melhor que eu, pô. E contar várias histórias de Chile. Não sei, o Javier poderia contar de sua própria vida. Pode, Javier? É um vídeo de Javier. Pode abrir para Javier? Abre para Javier, por favor, para que ele comparta com estes irmãos. Me cerra. Estamos. ¿Se escucha? Muy bien. Voy a sintetizar un poquito quizás la historia, aunque toda la historia de mi conversión está basada, por supuesto, en el arrepentimiento, en la luz, pero hay una parte de la historia que es muy interesante porque nosotros con mi esposa nos convertimos al Señor en medio de una crisis matrimonial muy, muy grande. Y el Señor en su misericordia nos alcanzó y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y el Señor restauró nuestro matrimonio de una forma realmente maravillosa, poderosa, porque la verdad es que nos habíamos separado ya 2 veces siendo jóvenes. Pero bueno, Dios restauró nuestro matrimonio y enamorados del Señor empezamos a servir, pero no podíamos tener hijos. Los médicos decían que no habían posibilidades. Y la verdad es que nosotros aceptamos, pensando que era la voluntad de Dios, aceptamos esa realidad. Y paralelamente en el servicio al Señor, en medio de los hermanos, encontramos mucha alegría y eso también consoló nuestros corazones, porque la verdad es que el amor que uno encuentra entre los hermanos y servir, la verdad es que empieza a quedar todo en segundo o tercer lugar. Pero llegó un momento que dentro de ese servicio nosotros
recibimos a una recién nacida, un bebé de una mamá que estaba muy enferma. La verdad es que recibimos a la mamá en nuestra casa con la recién nacida, venían del hospital, y empezamos a atenderlas y la mamá fue dada de alta, pero quedamos al cuidado de la pequeña. Estuvimos 6 meses con ella y al mes séptimo casi la adoptamos, pero gracias a Dios la mamá mejoró y devolvimos a la niña, y eso en nuestros corazones encendió la alegría y la necesidad de volver a orar al Señor, porque si nos quería dar hijos. Y estoy resumiendo porque entre medio hay varias cosas muy impresionantes, pero lo que más creo que es importante es que ya llevábamos 11 años esperando. La verdad es que, como dije ya recién, muy contentos porque estábamos sirviendo mucho, y como estábamos sin hijos con mi esposa, pasábamos juntos en todas, sirviendo con jóvenes, adolescentes, en reuniones, nos hacíamos cargo de grupos de oración, cuidábamos matrimonios sin tener hijos también, porque como es por medio de la palabra. Pero eso despertó en nosotros la necesidad, despertó el sentido maternal y paternal en nosotros, porque fueron 6 meses que tuvimos hijos, una hija, y la entregamos con mucho dolor, pero con mucha alegría también. Y empezamos a orar, y en una de las visitas de Sergio, nosotros le contamos que estábamos preocupados, que la verdad es que yo me había hecho exámenes y mis exámenes estaban buenos, y él hizo esta reflexión cuando lo llevábamos hacia el aeropuerto. Ese día habíamos estado 10, 12 días con Sergio, con los hermanos, y al llevarlo al aeropuerto con mi esposa le hice este comentario, y Sergio me dijo, bueno, me dijo, si no es la semilla el problema, quizás sea la tierra el problema. Y eso clavó en el corazón de mi esposa principalmente la inquietud. Lo dejamos en el aeropuerto y volvimos, y mi esposa comenzó a llorar, porque en esos meses de oración Dios nos seguía hablando de luz, de venir a la luz, sobre todo este texto que ya Sergio mencionó en Primera de Juan. Y yo miraba mi corazón y le preguntaba, Señor, yo creo haber confesado todo, y mi esposa también confesó, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos rodeas con esta palabra? Pero a Sergio al comentarnos esto, fue Dios quien atravesó el corazón de mi esposa. Y ese día en la noche nosotros conversamos, porque ella se puso a llorar, y me dijo, Javier, necesito hablar contigo porque Dios está rodeándonos con esta palabra de confesar, de venir a la luz, y ya hemos confesado todo, pero quiero decirte que yo guardé algo por vergüenza. No había venido completamente a la luz, y yo creo que Dios me está hablando de que si tú no tienes problemas para tener hijos, soy yo el problema, y quiero confesar mis pecados. Así que ella, llorando, abrió un tema que era vergonzoso para ella, aunque había confesado sus pecados, no había entrado en el detalle de un adulterio. Había tratado de minimizarlo, y la verdad es que al confesarlo, bueno, hubo perdón inmediato, y lloramos mucho, y ocurrió que al otro día nosotros comenzamos nuestras vacaciones, descansar un poco, unos días después de tanto trabajo, y nos fuimos a un lugar en la playa, eh, y bueno, al tener intimidad fue muy especial porque
estábamos juntos con mi esposa y el Señor me habló al corazón para decirme que Katy había quedado embarazada en ese instante. Y, y al decírselo, ella empezó a llorar porque me dijo, yo pensé que yo había sido mi imaginación, que Dios me había hablado lo mismo. Y efectivamente fue así, porque a los días después nosotros habíamos invitado a una familia a estar con nosotros. Como tenemos vacaciones con propósito y nos gusta estar con los hermanos, llegaron y fue muy impresionante porque se bajó, era un furgón lleno de personas, y se bajó una de las hermanas y miró a Katy, la abrazó, la besó y le dijo, Katy, tienes cara de embarazada. Y Katy se reía. Y después bajó la segunda mujer mayor, que era la mamá de nuestra hermana, sin escuchar la conversación, bajó, la abrazó y la miró y le dijo, Katy, tienes cara de embarazada. Y así fue. Nació mi primera hija después de 12 años de matrimonio. Se llama Sofía Leonor. Y es la gloria del Señor cumpliendo su palabra. La luz es poderosa. Y después de eso nació Javiera y nació Rafael. Tenemos 3 hijos maravillosos. Y Dios nos mostró que su palabra es poderosa, absolutamente poderosa. Y, ¿qué puedo decir? Una de las cosas que entendió con el tiempo, gracias a la vida de Sergio, de David que está aquí, de los hermanos, es que la práctica de la palabra hace la diferencia en un cristiano. La revelación de Jesús en nuestras vidas nos anima en el espíritu para obedecerlo. Y esta palabra de la luz es tan importante porque, como decía Sergio, luz para algunos es tiniebla. Pero si hablamos lo mismo, vemos ahí la escritura que dice la palabra que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, la luz que Dios espera es la luz de su naturaleza, transparencia total. No hablamos de morbosidad, hablamos de homologación, de hablar lo mismo que Dios ve. Y si Dios ve adulterio, nosotros no podemos decir engaño. Eso es distinto. Y creo que lo fundamental aquí, lo que dice ahí en Juan, es que estas tinieblas que nosotros creemos que son luz, pero la verdad son tinieblas, nos apartan de la comunión con Jesucristo. Y 1 Corintios 1:9 dice claramente que fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y nada puede interrumpir ese llamado, esa comunión, menos nuestras tinieblas. No podemos vivir en tinieblas, debemos vivir en luz para tener verdadera comunión con su Hijo. Y además de la alegría de tener hijos por venir a la luz, la mayor alegría es que mi esposa tuvo un despertar espiritual tremendo y hoy día yo digo que probablemente sea mejor discípula que yo. Hermosa en el Señor. No sé, sin su apoyo sería muy difícil. Eso. Gracias. Podemos orar, amados. Eu creio que esse tema já foi depositado em vossos corações. Não há mais o que dizer. Eu não tenho mais o que dizer. Graças por nos escuchar. Amém. Foi uma bendição. Realmente necessitamos estar em la luz o tempo todo, não?
Tu estavas falando e me acordei também aqui em nossa cidade, eu penso que em outros também, porque oímos as notícias, não? De pastores se suicidando, não sei se é assim que hablas em castelhano, não? E aqui em nossa cidade houve uma situação assim e a igreja onde ele estava plantado quedou amenizando a situação, não? Do suicídio de ele, como se sua depressão não fosse pecado, por exemplo, não? E de hecho, se miramos a coisa de forma equivocada, não temos como estar sanados delante de Deus, não? Então, realmente é muito importante que tengamos consciência de nossas faltas, não? De nossas dificuldades, de nossos pecados, para que podamos nos arrepender de ele, para que ao trairmos para a luz haga sanidade, não? Muy bueno, foi uma bendição escuchar a Franco e também a Javier, su testemunho muy lindo, ¿no? É o que Deus hizo em la vida de vosotros y la bendición de los hijos que vienen después. Es muy interesante y muy edificante escuchar esses testemunhos, ¿no? Agora vou passar para Vivi, Paco e Luiz e Patrícia, que pode continuar aí. Bueno, si hay alguien que quiera compartir alguna pregunta, algo que realmente ha sentido, identificado con lo que el hermano Sergio Franco estaba hablando de no podemos construir sobre la base de la mentira, del engaño, porque si no esa es como un edificio, al final esas columnas se van a caer y ese edificio se va a caer. Entonces tenemos que tener cuenta de ese edificio que estamos construyendo y no tener temor de confesarle a Dios ni a los hermanos. Como dice la palabra, confesaos las ofensas unos a otros, porque la carne le duele confesar las cosas. Y nada, estamos con esta alegría de seguir compartiendo y que es una bendición tener a Sergio, y no solamente a Sergio con su palabra, sino a cada uno de vosotros, para que cada día nos vayamos sumando a que nuestro corazón sin temor, yo el primero, pues tenga que decir algún día algo que pueda pues ser de bendición también, ¿no? Y bueno, solamente decir que, bueno, si hay alguien que quiere compartir, decir, bueno, pues alguna pregunta o pues está abierto el tiempo, ¿no? Para cada uno de vosotros. Sí. Nadie dice nada. Bueno, que el Señor nos siga hablando entonces, en el silencio que hay aquí. Porque es muy importante lo del caminar en luz, tanto lo que ha dicho Franco, lo que compartió Javier. Y importante también confesar nuestros pecados con nuestros
con nuestros esposos, los esposos con las esposas, para que Dios sane el matrimonio, que es la base de la sociedad que Dios está creando como pueblo santo, y los que están solteros de poder tener gente que confesar y también hablar de lo que Dios quiere que digamos. Ayer hablaba con un matrimonio que estamos discipulando, hablábamos el jueves y decíamos que cuando no confesamos, Satanás tiene la gran oportunidad de mantener nuestra mente totalmente atormentada, porque ese pecado está ahí dando vueltas. Y cada vez que decimos algo, eso nos atormenta. Pero cuando yo confieso, eso trae liberación a mi vida. Y es el Espíritu Santo que empieza a obrar dentro de nosotros y nos hace crecer, nos trae la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad de decir lo que había en nosotros nos hace libres delante del Señor. Entonces, ¿alguien más quiere hablar? Le agradezco a los hermanos de Chile por estar con nosotros. De verdad que es una gran bendición. Quiero decirles que yo soy chilena. Nací en Temuco hace unos cuantos años atrás. Pero mis padres emigraron a Venezuela cuando yo tenía 6 años. Entonces, tengo una mezcla de acentos, de nacionalidades. Y bueno, pero el Señor en su misericordia nos ha traído hasta España. Y es increíble que en España hemos tenido tanto contacto con hermanos de Chile que nunca en mi vida me había imaginado. Y ahora estáis vosotros, y la verdad que es una bendición. Paco y yo nos casamos aquí en España, y nuestras casas están abiertas para vosotros cuando se abran las fronteras y podáis salir de vuestros países. Esta casa es vuestra casa. Estamos en Vigo, una ciudad costera de la comunidad gallega. Es la ciudad más grande, más poblada, pero no es la capital. Es el puerto más importante de España, de Europa. Está aquí en Vigo, un puerto pesquero más importante y más grande. Y tenemos también a Citroën, aquí hacen los coches de Citroën. Salen aquí cerca de nuestra casa hacia el puerto todos los días. Y bueno, queremos abrir las puertas de nuestra casa, tanto de manera virtual como de forma física cuando se pueda, para todos aquellos que quieran acompañarnos, a ver si Sergio Franco algún día se anima a venir a España. Y cualquier hermano. También Marisol es de Vigo, ella es viguesa de aquí, pero ella vive ahora en el sur, en Almería, y yo sé que ella ama a Vigo mucho. y también conocimos a Danilo y a Nereida aquí en España, cuando ellos vivían en Santiago de Compostela. Bueno, para los que no nos conocen, ese es un resumen. Nosotros vivimos, Paco y yo, aquí, con mis padres, que son Luis y Patricia. Ellos viven en la parte de abajo de la casa. Tuvimos que unirnos porque mi padre enfermó del corazón, y aparte el gobierno venezolano le quitó la pensión para vivir. Entonces nos unimos con nuestros padres para vivir juntos, y el Señor nos ha provisto, nos ha bendecido de una manera que no pensábamos como que íbamos a ser bendecidos. Así que cuando vengan a Vigo se encontrarán con ellos y con nosotros. Bueno, si alguien tiene algo que decir después de esta presentación, y los que no saben es que Danilo y Nereida se refieren a nosotros porque tenemos un pequeño grupo casero en casa donde estudiamos la palabra. No nos congregamos en una congregación de forma normal, y de ese pequeño grupo casero, por esto de la pandemia, se fueron agregando hermanos de Venezuela, de Francia, de Colombia, y los estudios se han hecho internacionales. Y bueno, yo le doy gracias a todos los que están con nosotros y por lo que el Señor ha hecho. Amén. Danilo, ¿quieres decir algo? Na realidade, esse matrimônio com seus padres são muito hospitalários,
hospitaleiro, não sei como habla. Hospitalarios, hospitalarios. Hospitalarios, sim. São umas bendições, né, vosotros. Gracias. E a habitação está hecha, não? E realmente hace falta para eles que tenham outras pessoas também que possam estar juntos aí em Vigo. De 2 em 2 anos, Deus pôs esse propósito em nossa vida de estar com eles aí, porque terminam quedando muito solitos de certa forma, não? Então, são carentes realmente de visitações, não? De estar junto com a gente, com outros irmãos, que salga de seus países, de sua cidade, que possam, de certa forma, ainda a Europa, que ponga em seu trajeto Vigo, não? Para estar com estes irmãos que são muito preciosos para nós outros, para minha família, não? Como um todo, e são nossos amigos em Vigo. Amén. Amén. Algo importante que decía Franco, que el hablar no es lo mismo que